Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos refletir sobre o credo, ou seja, a profissão de fé, ou o creio. Por que existem duas orações diferentes do credo? A oração, o credo dos apóstolos e o credo niceno-constantinopolitano. Vamos entender melhor por que existem duas orações do credo. O Catecismo da Igreja Católica, em seu número 166, ensina que a fé é um ato pessoal, uma resposta livre da pessoa humana à proposta de Deus que se revela, mas não é um ato isolado. Repito, a fé é um ato pessoal, uma resposta livre da pessoa à proposta de Deus que se revela, mas não é um ato isolado. Vamos entender melhor isso. A confissão da própria fé é a confissão da fé de todos na igreja, a fé da igreja. O credo é justamente a oração destinada a confessar pessoal e comunitariamente a própria fé. O sentido de tal ação é, por um lado, dar a adesão pessoal, de coração e mente, à fé recebida, como também dar linguagem comum ao que se crê e, consequentemente, fortalecer os vínculos de igreja que nos unem. E qual é o conteúdo do credo ou profissão da fé? É uma síntese da fé católica recebida dos apóstolos e que a igreja recolhe para oferecê-la aos fiéis ao longo dos anos. O Catecismo ensina que foram numerosas as profissões de fé ao longo dos séculos e que isso se deve ao fato de que a igreja sempre busca corresponder às necessidades das diferentes épocas. Então, vamos ver os dois credos que nós temos, ou profissões de fé, que tem lugar muito especial para os batizados e que atualmente a igreja mais utiliza em suas celebrações litúrgicas. Primeiro, o credo dos apóstolos, que é mais comum para nós aqui no Brasil, e o credo niceno-constantinopolitano, que é usado de vez em quando na liturgia. Veja como o catecismo explica cada um deles. Vamos começar por aquele que nós mais usamos, o símbolo dos apóstolos, assim chamado porque se considera com justa razão o resumo fiel da fé dos apóstolos. É o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. A sua grande autoridade vem-lhe deste fato. É o símbolo adotado pela Igreja Romana, aquela em que Pedro, o primeiro dos apóstolos, teve a sua cátedra e para a qual ele trouxe a expressão da fé comum. Isso é o que diz o Catecismo da Igreja Católica, número 194. Eu vou recitar esse símbolo apostólico que eu acabei de falar, ou símbolo dos apóstolos, para que nós saibamos qual é. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora vamos ver o outro símbolo, que é chamado o símbolo de Niceia-Constantinopla, ou niceno-constantinopolitano, que deve a sua grande autoridade ao fato de ser proveniente desses dois primeiros concílios ecumênicos, dos anos de 325 e 381. Ainda hoje continua a ser comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. Naquela região rezam mais esse, o niceno-constantinopolitano,
Em Moçambique, de onde eu venho, e a maior parte das regiões da África rezam esse credo todos os dias. De vez em quando se reza o outro, mas esse aqui é mais rezado. Ele diz assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Que bonito! Tanto um como o outro são textos tão bonitos que mostram a nossa fé, rezada individualmente, mas também como comunidade. Não há uma norma estabelecida para que se use um ou outro credo, e muito depende da tradição e dos costumes dos países ou grupos de fiéis. Como eu expliquei, nós aqui rezamos aquele dos apóstolos. Lá em Moçambique, onde eu vivi cerca de 20 anos, rezamos mais o de Nicéia e Constantinopla. Em alguns lugares se prefere a oração daquele primeiro, que é mais curto, e reserva-se então o credo niceno-constantinopolitano às celebrações mais solenes ou especiais. Nos últimos anos, porém, em vários lugares vem-se optando pela oração do credo niceno-constantinopolitano de modo ordinário e não somente para certas ocasiões, pelo fato de que para os fiéis ele discorre sobre as verdades de fé de um modo mais explicado e assim fortalece a experiência de compenetração nos diversos aspectos da fé da Igreja. Seja um ou seja outro, rezar o credo é dizer: eu aceito essas verdades da fé. Eu creio nessa Igreja que creram os apóstolos. Aquilo que os apóstolos creram há 2000 anos atrás é o mesmo que eu creio. É ser mais igreja, é rezar o credo, é estar mais em sintonia com Deus através da nossa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.